Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 288 e no livro dos Espíritos, na questão de 276, onde Allan Kardec interroga os bons espíritos da seguinte forma: aquele que foi grande na terra e que, como espírito, ele já no mundo espiritual, porque no corpo físico o espírito é tratado, é considerado como alma. Fora do corpo físico é considerado espírito. Então, deixou o corpo físico através do desencarne, retornando à pátria espiritual, é considerado espírito. Então, Allan Kardec pergunta assim, né? Aquele que foi grande na terra, né? Então, grande na terra como alma, e que como espírito, aí ele já se encontra no mundo espiritual, vem a achar-se entre os de ordem inferior. Então, no mundo espiritual, ele vem a achar-se entre os de ordem inferior, aquela que ele, no plano terra, desfrutou. Experimenta com isso alguma humilhação? Então, esse espírito que na terra ele foi um grande, mas que no mundo espiritual ele vem a achar-se entre os de ordem inferior, ele experimenta com isso alguma humilhação? Isso é relativo. Por que é relativo? Porque nós temos que entender que Kardec mesmo, ele já nos mostra o fio da linhada, o fio do novelo, a ponta do novelo, no princípio da pergunta. Ah, mas como assim? Por ele ter dito o que ele disse na pergunta no início, isso automaticamente já leva a pergunta a um processo duplo e triplo. E automaticamente também leva a pergunta e a resposta a um patamar de relativo e de complexo. Por quê? Eu vou ler novamente para você. Olha só para você ver, ó, como nós temos que aprender a separar o joio do trigo. Aquele, olha só, aqui que está o probleminha, ó. Ou melhor, aqui é que está o fio do novelo. Aqui que está o segredo, ó.
aquele que foi grande na terra. Então, se ele foi grande, a qualidade de grande, você entendeu? Quem foi grande na terra, quem é grande na terra, ele continua sendo grande no plano espiritual. Porque para ser grande na terra, ele tem que ser detentor das leis divinas. E aquele que conhece a verdade, que a verdade vos libertará, ele não carrega com ele sentimento algum, sentimento nenhum inferior, sentimento nenhum negativo. Então, o segredo está aqui, ó. Aquele que foi grande na terra. Então, se ele foi grande na terra, ele continua sendo grande no plano espiritual, onde sentimentos negativos nenhum lhe interfere. Você entendeu? Agora, é óbvio que nós entendemos, porque isso aqui é um esmiuçamento, nós entendemos de duas formas. Aquele que foi grande moralmente e intelectualmente. Aquele que foi um representante de nosso Senhor Jesus Cristo na terra, tanto moral quanto intelectual. Esse, uma vez que ele retorna ao plano espiritual e que ele se vê, entendeu? Que ele se vem a achar entre os Jorges inferiores, ele não experimenta nenhum tipo de humilhação, ele não experimenta nenhum tipo de sentimento pejorativo. Você entendeu? Isso se ele foi, como se diz assim, se ele foi um Chico Xavier, se ele foi um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, se ele foi o professor Eurípides, como professor Eurípides na Terra, como um Bezerra de Menezes. Então, ele ao se ver no meio daqueles espíritos inferiores, ele não experimenta com isso nenhum tipo de sentimento de humilhação. Agora, se ele não foi grande moralmente e nem intelectualmente, e foi grande apenas no conceito da humanidade, por exemplo, como rico financeiramente, enfim, uma pessoa que se destacou perante o conceito da humanidade. Porque o conceito da humanidade, gente, é um. O conceito de Deus é outro. Nós não podemos misturar.
Porque o conceito da humanidade, ele é materialista, ele é egoísta, invejoso, ciumento, você entendeu? Falta-lhe a humildade, falta-lhe a paciência. Então, se ele foi um grande na Terra que não tinha moral, ele foi grande no conceito da humanidade, mas foi aquela pessoa que não tinha moral nenhuma, uma pessoa assim, totalmente desqualificada perante os conceitos de Deus, das leis de Deus. Se ele for uma pessoa assim, sem intelecto nenhum, é natural que ele, ao se ver no mundo espiritual, em meio àqueles espíritos inferiores a ele se sente humilhado, sim. Entendeu? Ele se sente humilhado. Porque foi o que ele viveu na Terra. Ele foi tratado daquela forma, como grande aqui na Terra. E ao chegar na parte espiritual, ele percebe que aquela grandeza dele aqui na Terra não serviu de nada lá no plano espiritual. Que aquele último acaba sendo o primeiro. E o que o primeiro acaba sendo o último. Encontras aqui. Olha só para você ver na questão 275. Pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. É isso que eu estou querendo dizer. Então, ele se vê no meio daquelas pessoas que aqui na Terra ele as tinha como inferior a ele. Então ele fica revoltado, ele se sente humilhado. Entendeu? Agora você viu no esmiuçamento como que nós temos que raciocinar? Porque a pergunta ela é composta de um sentido duplo, juntamente com a resposta, sentido triplo, que é uma pergunta e uma resposta. Agora nós vamos lá para a resposta, que você vai ver que o processo é relativo e é muito complexo. Nós não podemos afirmar. Por quê? Porque existe um processo complexo, existe um processo relativo. Cada caso é um caso. Você entendeu? Então, eu tentei mostrar para você que, de acordo com a pergunta de Kardec, se a pessoa, se não souber analisar, ele acaba comendo gato por lebre. Porque se ele só lê a pergunta e parte para a resposta, ele vai ter a resposta, ele vai ter em mente, aliás, apenas
o conceito errôneo da humanidade, que é o conceito de que, por exemplo, pessoa, fulano de tal, é uma pessoa muito grande aqui na Terra. O que é muito grande para a humanidade aqui na Terra? Muito rica, uma pessoa trilhardária, uma pessoa muito grande. E às vezes também uma pessoa assim, que foi assim um grande juiz, um grande promotor, um grande advogado, um grande empresário, sabe? Ele foi um grande religioso, mas aquele religioso que aos olhos da humanidade ele foi excelente, mas ele não foi aquele religioso que colocava em prática aquilo que dizia, aquilo que ensinava a aqueles seguidores dele. Você entendeu como que o negócio é complexo? Então, de acordo com o conceito da humanidade, é óbvio que as pessoas, devido ao nível evolutivo de cada um, as pessoas julgam os outros pela aparência, pelas atitudes. Olha, você viu aquela pessoa, é um excelente professor, é um excelente pastor, é um excelente juiz, advogado, é um excelente, mas de acordo com o conceito humano e não de acordo com o conceito das leis de Deus. E se o indivíduo foi tudo isso na Terra, de acordo com o conceito do ser humano, mas não foi também de acordo com o conceito de Deus, das leis de Deus, eu não vou dizer que ele perde tudo que fez, porque nós não perdemos aquilo que nós amealhamos, mas perante a justiça divina não tem praticamente importância alguma. Tanto é que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aqueles que se acharam grandes e que se acham grandes de acordo com o conceito da humanidade, ao chegar na parte espiritual, primeiro que ele vai para as regiões de sofrimento. 10, 15, 20, 30 anos nas regiões umbralinas. E depois, recolhido, levado para departamentos espirituais, assim, colônias de tratamento, onde ele passa a receber outro tipo de tratamento, os títulos que ele tinha na Terra não tem validade nenhuma lá. Então não adianta aquele que foi juiz, aquele que foi empresário, um delegado, um promotor, seja lá o que for, chegou na parte espiritual, se não trabalhou corretamente na Terra, na parte espiritual, aquele diploma, aquele título não tem validade nenhuma. Até porque título nenhum
tem validade na erraticidade no plano espiritual. A não ser aquele que trabalhou corretamente e que mesmo assim, chegando na parte espiritual, ele tem que continuar estudando, progredindo, evoluindo, para ele poder merecer aquela posição que ele almeja. Então, olha só como nós temos que analisar. Justamente por causa dessa colocação, aquele que foi grande na terra. Então, se foi grande, nós temos que analisar os dois lados da moeda. Grande no conceito da humanidade e grande no conceito da justiça divina. Você entendeu? Isso é esmiuçar, tá? Olha a resposta dos bons espíritos. Às vezes, bem grande. Então, experimenta com isso alguma humilhação? É o final da pergunta. Resposta. Às vezes, bem grande. Mormente se era orgulhoso e invejoso. Então, você viu que a pergunta, ela foi de uma forma, ela foi no sentido duplo e a resposta foi no sentido triplo. Porque ela nos deu oportunidade, tanto a pergunta de nós raciocinarmos na primeira frase, aquele que foi grande na terra, quando nós tivemos a oportunidade de analisar esse grande quanto no conceito da terra e quanto no conceito da justiça divina, quanto também nós tivemos a oportunidade de analisar na resposta quando os espíritos, os bons espíritos, eles trataram, às vezes bem grande, mormente se era orgulhoso e invejoso. Então você observa que nós tivemos que esmiuçar a pergunta e não a resposta. Olha só para você ver como que é uma pegadinha. E muitas pessoas não analisam essas coisas. Então, se ele foi assim, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa invejosa na terra, de acordo com o que eu disse, de acordo com o conceito da terra, da humanidade. Se ele foi um grande, de acordo com o conceito da humanidade, porque o conceito da humanidade é errôneo, é lógico que ele vai assim, se sentir humilhado ao se ver no meio daqueles seres lá na erraticidade, no plano espiritual, no meio de seres inferiores. Ele vai se sentir humilhado. Porque ele na Terra, de acordo com o conceito da humanidade, entendeu? Ele foi uma coisa. Mas o que a humanidade não sabia era que ele era orgulhoso, ele era invejoso, ele era um egoísta, ele era um aproveitador. Ele fabricava, ele construía uma obra, mas ele tirava foto frente àquela obra para que depois ele futuramente viesse a usá-la como propaganda disso, propaganda daquilo. Então, existem esses aproveitadores na Terra. Então, se ele foi realmente de acordo na Terra, um grande acordo com o conceito da humanidade, ele, na erraticidade, ele se sente humilhado.
porque ele não admite ver acima dele aqueles que aqui na terra foram seus subordinados, foram seus escravos. Ele não aceita. Ele não aceita se ver no meio desses que aqui na terra, de acordo com o conceito dele, eram desqualificados, pessoas assim que não prestavam para nada, assim, entendeu? Olha que maravilha. O esmiuçamento é isso aí, é a gente raciocinar, né? Então vamos para a próxima pergunta. Aí é o próximo vídeo, né?